Olha, de ontem para hoje, o Brasil registrou 4.190 mortes por Covid. É o segundo pior dia da pandemia em número de mortos. A segunda vez essa semana que o número passa de 4.000 num único dia. E dessa vez a marca é mais impressionante ainda do que o recorde de terça-feira, porque às terças os números costumam ser maiores em razão dos registros represados no fim de semana. Esse balanço das mortes pela Covid-19 não é desta semana, mas nem é tão antigo assim. É de 8 de abril, quando o Brasil batia recordes consecutivos de óbitos pela doença. Aos poucos, no entanto, ainda que muito lentamente, os registros apresentam uma queda progressiva. Nesta quarta-feira, por exemplo, foram contabilizadas 3.019 mortes. A média de mortes teve hoje o sexto dia de queda, menos 19% que a média de 14 dias atrás. São 2.379 mortes por dia em média. Hoje, o Acre aparece em vermelho, com alta na média de mortes, depois de 3 dias em estabilidade. 11 estados estão em estabilidade, em amarelo no mapa, e em azul, com queda, são 14 estados e o Distrito Federal. Mas mesmo assim é muito pouco ou quase nada para se comemorar. Até porque, considerando a média móvel dos últimos 7 dias, o Brasil deve superar nesta quinta-feira a barreira de 400 mil vítimas da pandemia. Até a noite de quarta, eram 398.343 vidas perdidas. Além disso, essa ligeira queda dos números, infelizmente, não significa que a curva de novos casos e de mortes esteja caindo de forma definitiva, ou mesmo que a campanha de vacinação já impacte o número geral de infecções em todo o país. O Brasil chegou a 30.259.475 pessoas vacinadas com essa primeira dose, e isso equivale aqui a 14,29% da população brasileira. 13.989.783 pessoas já foram imunizadas com as 2 doses da vacina, o que representa aqui 6,61% da população. Por isso, no Ao Ponto desta quinta-feira, eu, Carolina Moran e o Roberto Maltic conversamos com o epidemiologista Wanderson de Oliveira, que foi secretário de Vigilância em Saúde na gestão de Luiz Henrique Mandetta, à frente do Ministério da Saúde, e atualmente é secretário de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Ele descreve as projeções de mortes e de contágios para os próximos 90 dias, explica quando e de que forma a vacinação deve começar a ter impacto no conjunto da sociedade e também dá a opinião dele sobre a reabertura de escolas nesse momento da pandemia. Fique com a gente. Dr. Wanderson de Oliveira, o último dado consolidado antes dessa nossa conversa é o de terça-feira. Novas mortes por Covid no Brasil, 13.120, uma média móvel dos últimos 7 dias de 2.399 óbitos e caindo. Não havia na terça-feira nenhum estado com uma tendência de alta no número de mortes. A gente deve se manter por muito tempo nesse atual patamar? E qual é o comportamento esperado para a pandemia aqui no Brasil nos próximos 90 dias? Eu creio que a gente deva ter, durante mais alguns dias, uma queda mais lenta, talvez atingindo um pequeno platô com possibilidade de subida num curto espaço de tempo. A projeção é baseada num cenário até o dia 19 de abril, ou seja, eu pego os dados de pessoas que evoluíram para óbito até 19 de abril e olho para frente. Se o período das últimas semanas até dia 19 de abril, de 19 de abril para trás, se mantiver no mesmo padrão, ou seja, ela vinha com uma tendência de queda, ou seja, a gente teve um pico em meados de 12 de abril e a gente vem numa tendência de queda até 19 de abril, quando foi a última mensuração pela Universidade de Washington. Neste cenário, hoje, nós estamos com um número de óbitos estimado médio de 2.615 casos no país. Quando a gente olha isso, pelos cálculos deles,
nós começamos já a subir novamente, levemente, não da mesma maneira como a gente viu ali em fevereiro para março. Aí a gente vai num platô ali com uma tendência que vai oscilando entre 2.600, 2.600, 2.700, atingindo até 2.730 mais ou menos até 7 de maio. Aí a gente cai um pouquinho ali a partir do dia 7 de maio, vai num platô de cerca de 2.600 óbitos, 2.650, até mais ou menos 17 de maio. Aí que vai se complicando, porque se no pior cenário, ou seja, se a gente continuar aglomerando, fazendo festas clandestinas, como a gente tem visto aí várias celebridades, né? Inclusive algumas que já foram pegas em outras festas, sendo pegas novamente, né? Atores, atrizes, youtubers e tal. Se a gente continuar nesse ritmo de ignorância, a gente vai ter um pico no pior cenário, e isso tudo pode piorar, tá? 17 de junho atingindo novamente 3.165 óbitos por dia. Então a gente volta para o patamar acima de 3.000 óbitos. Neste dia, 17 de junho, em qualquer cenário, a gente vai estar encostando em 500.000 óbitos totais. Então nós estamos saindo de um patamar de 395.000 óbitos ontem para 500.000 óbitos até 17 de junho, chegando em 1º de agosto em 575.000 óbitos. Então isso significa que a gente, para termos um volume de óbitos, né, de 575.000 neste período, ou seja, a gente sair de 395 chegar a 575, muita gente teve que pegar Covid. Mas é muito, milhares e milhares de pessoas. Então, se nós precisarmos fazer alguma coisa, o período para fazer isso seria 3 semanas a contar do início de maio. Porque não adianta fazer as medidas na hora que eu estou no topo da pirâmide. Entenderam? Doutor, na segunda-feira o senhor deu uma entrevista para a Rádio CBN dizendo que, na sua avaliação, o pior ainda estaria por vir, né? Justamente porque a gente está entrando agora no período mais frio, vem aí o inverno, em que a circulação de todos os tipos de vírus acaba se intensificando. Durante o inverno, os dias serão mais curtos e as noites mais longas. Características da estação que trazem impactos. No caso do tempo seco e do frio, ajudam a aumentar os casos de doenças respiratórias e o agravamento de crises em quem tem o problema de forma crônica. Nesse ritmo de vacinação que a gente tem hoje, com o quadro que a gente tem hoje no Brasil, já dá para saber se a gente vai ter uma repetição do que vimos no ano passado ou mesmo alguma coisa ainda pior? A depender do ritmo de vacinação, não vai fazer diferença nenhuma. Para a transmissão da doença, no estágio que nós estamos de cobertura vacinal, a vacina ela tem muito mais um caráter individual do que coletivo. Talvez a gente tenha uma redução nos grupos que já foram mais vacinados, principalmente aqueles que estão acima de 65 anos, que agora que nós estamos chegando na faixa de 60 anos no Brasil. Então eu creio que talvez aí a gente tenha uma redução, talvez um pouco, uma leve tendência de menor pressão sobre os leitos de UTI por essas populações nessa faixa etária, mas a incidência e casos graves, principalmente entre adultos de meia idade, adultos jovens, deve continuar aumentando. Agora, doutor, uma dúvida. Essas projeções, né, são feitas em cima de uma vacinação no ritmo, mantendo o ritmo que a gente tem hoje, ou, na sua avaliação, a gente pode ter um incremento na vacinação, né? Porque tem a expectativa da chegada das doses da Pfizer, das doses da Janssen. A tendência é que no segundo semestre talvez a gente tenha uma oferta um pouco maior de vacinas. Como é que essa variável entra nessas projeções? É uma boa pergunta. A vacina,
nós já perdemos o timing da vacina para o inverno de 2021. Então, toda essa projeção que eu fiz com vocês agora é considerando o período de junho, julho e agosto. Ou seja, nós não temos como contar com a vacina para nos proteger ou proteger pessoas para o inverno de 2021, exceto aqueles que vão estar ali recebendo vacina, ou seja, os grupos acima de 55, 60 anos, mas aqueles que têm comorbidades, os jovens, aquela população que pode receber, esquece, não tem como. Então, você falou muito bem, em setembro, outubro, nós teremos mais vacina. Mas se a vacina chegar em setembro, mesmo que chegue muita vacina em setembro, você pode ter certeza, nós não teremos nem sequer um verão 2021 2022 tranquilo. Vai ser um verão 2021 2022 muito parecido com esse que nós tivemos, que foi catastrófico. Com a explosão de casos de Covid, o Rio Grande do Sul começa a adotar medidas mais restritivas de circulação? Então, só vai fazer sentido a vacina para termos uma normalidade, um retorno à normalidade para o Natal, passar o Natal com um pouco mais de segurança, um feriado um pouco mais tranquilo do que este que nós passamos, dezembro e janeiro. Nós temos que vacinar 150 milhões de brasileiros com 2 doses até o final de setembro. Por quê? Eu preciso de 1 mês para que essa população evolua a proteção suficiente e a gente possa realmente aproveitar a redução da curva que naturalmente tem. Vocês se lembram que em meados de outubro, setembro, outubro, novembro, nós tivemos os menores números de Covid no Brasil. Isso vai acontecer novamente. Então nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade. Mas a vacina de hoje vai proteger para o verão e não para o inverno. Porque nós fizemos pouca vacina e numa velocidade muito baixa. Para vocês terem ideia, para entender um pouco melhor esses cálculos, nós fizemos 40 milhões de doses aplicadas. Dessas 40 milhões de doses, nós vacinamos com 2 doses apenas 12 milhões. E o que importa para a proteção coletiva são as 2 doses, não o total de doses aplicadas. E se eu estivesse fazendo bonito, eu deveria estar falando assim, olha, hoje eu estou já completando 140 milhões de doses, porque a meta do governo é vacinar 77 milhões, com 2 doses. Então nós teríamos que estar agora, neste momento, com 150 milhões de doses aplicadas, não com 12 milhões de doses aplicadas. Entendem a lógica dessa jogo de números? E aí, infelizmente, a gente teve um revés importante, né, doutor? Foi essa frustração com o uso da Sputnik V, uma decisão da Anvisa, que foi amplamente respaldada, inclusive, pelos técnicos independentes. E a gente continua vendo o Butantan com problemas com o IFA importado, a Fiocruz com seus problemas que às vezes extrapolam o próprio IFA importado, as dificuldades do processo de transferência de tecnologia. Quando é que a gente pode imaginar uma vacinação rodando por dia, 1,5 milhão de doses, o que seria considerado o ideal para o Brasil? Exatamente, 1,5 milhão é a média mínima que nós teríamos que ter para poder conseguir uma velocidade de cruzeiro. A gente está fazendo em torno de 500 mil doses por dia, em média. Tem dia que chega em 1 milhão, mas não adianta chegar em 1 milhão, Roberto, num dia. Eu tenho que chegar em 1,5 milhão todo dia, para poder ter realmente uma cobertura homogênea e na mesma velocidade. Para isso precisa ter vacina. A gente está tendo muita dificuldade, a produção de vacina da Fiocruz ainda está deixando muito a desejar. A gente precisa que a Fiocruz comece a produzir em uma escala muito maior do que essa que eles vêm fazendo, né? Se a gente olhar hoje, eu estou abrindo aqui o dado do Ministério da Saúde neste momento. Então, agora, neste momento, temos 40 milhões e 500 mil doses aplicadas.
e 12.422.000 doses, esquemas completos de vacinação. Deste total, 79% das vacinas são da Coronavac, 21% são AstraZeneca da Fiocruz. Então, a Fiocruz precisa produzir mais, a gente precisa, apoiar e precisamos comprar vacinas da Pfizer e de outros que já estão aprovados, inclusive. A Anvisa aprovou hoje o uso emergencial da vacina contra a Covid da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, e negou a autorização de importação de outra vacina, a indiana Covaxin. É lamentável o que a gente teve com a vacina da Sputnik, porque eu torço pela disponibilização dessa vacina, mas pelo que os técnicos da Anvisa disseram, e eu confio no que os técnicos da Anvisa dizem, eles falaram que a Gamaleya, que é a produtora da Sputnik, não entregou todas as documentações necessárias. E vacina é uma coisa muito séria, nós não podemos fazer vacina a qualquer custo. O senhor acha que demora muito ainda para o Instituto Gamaleya cumprir esses requisitos todos, doutor? Porque a vacina já é usada em vários países, mas não nos mais importantes. Não está aprovada nos Estados Unidos, não está aprovada na União Europeia. Agora, essa decisão também da Anvisa, ao que parece, falta muita coisa, né? Olha, a Organização Mundial da Saúde tem um processo chamado COVAX, que é um consórcio em que você tem ali várias tecnologias, várias vacinas, e no relatório deles agora, do dia 23 de março, recente, a Sputnik V, a Sputnik 5, ela ainda não tinha, eles tinham submetido alguma informação adicional, mas eles ainda tinham feito várias reuniões e estavam pendentes ainda de informações, inclusive para a OMS. Hoje estava ocorrendo mais cedo, uma reunião entre a Gamaleya, produtora da Sputnik, com a Organização Mundial da Saúde. Se eles cumprirem os requisitos junto à Organização Mundial da Saúde, antes da Anvisa inclusive, poderíamos ter uma vantagem, porque isso poderia ser utilizado a partir do fundo rotatório. Tendo a Organização Mundial da Saúde reconhecendo, isso ajuda bastante, mas não é o que eu espero que aconteça, porque eles não fizeram isso com os demais países que possuem agências regulatórias no nível da Anvisa. Até agora, a Anvisa é a única grande agência reguladora do mundo a fazer uma análise séria, detalhada sobre a vacina Sputnik. As outras, aí tem muita pressão política e tal. A Anvisa, apesar da gente achar a Anvisa pode ter pressão existe de todo lado, mas ali são técnicos concursados e eles já demonstraram com a Coronavac toda aquela pressão de janeiro, e a gente não pode bater palma para a Anvisa só quando ela faz uma decisão que nos agrada. Às vezes ela vai tomar decisões que nos desagradam, mas eu prefiro ser desagradado pela Anvisa, porque é da Anvisa que eu como num restaurante, é ela que certifica o restaurante, é ela que certifica o alimento, é ela que certifica o medicamento que eu tomo, não é a agência de outros países. Então, eu acredito na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na semana que vem, deve ocorrer o primeiro depoimento. A CPI quer ouvir os ex-ministros da Saúde e o atual. O primeiro deve ser o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Doutor, na CPI da Covid, muito tem se falado sobre a gestão das vacinas, a questão do tratamento precoce, que na verdade não existe, e de fato são problemas importantes na gestão da pandemia aqui no Brasil. Mas a gente fala pouco sobre um dos pilares do combate à pandemia, que é o sistema de testagem. A gente sabe que ele é falho, já falamos inclusive sobre isso aqui no podcast, mas queria saber do senhor o que a gente pode esperar nessa questão da testagem, já que foram criados 2 programas federais, um no Ministério da Saúde em outubro, que é o Genomas Brasil, e um outro também no ano passado no Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado Rede Coronaômica. Qual é a escala desses programas de testagem e o quanto a gente está longe ainda de dar conta desse recado? Olha, estamos muito distantes de darmos conta desse recado. Primeiro que esses programas, para a finalidade de vigilância,
não altera nenhum processo, nenhum procedimento, porque quem tem a competência de fazer isso é a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. E essa Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública já está fazendo esse trabalho por meio da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro Chagas no Pará, Instituto Adolfo Lutz. Isso aí nós já temos estrutura para fazer e já fazemos. Inclusive, a vacina que as pessoas estão tomando contra a influenza é resultado desse trabalho. É claro que toda iniciativa de pesquisa, desenvolvimento, monitoramento, quanto mais melhor. Mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é aumentar o número de testes. Hoje, diferente do início da pandemia, os testes são mais precisos, são mais baratos e estão mais disponíveis. No início da pandemia, os testes eram menos precisos, eram mais caros e não estavam disponíveis. Então, neste momento, alguns países, como por exemplo a Suíça, está disponibilizando teste para as pessoas fazerem em casa, igual o teste de gravidez. Não com a urina, não com outras, usando o cotonete. A pessoa coloca o cotonete no nariz, coloca no tubinho, pinga as gotinhas numa plaquinha, se der 2 listinhas, ele está positivo, e aí toma-se uma série de providências. A própria pessoa faz o teste. Em vários países, Estados Unidos tem testes assim também, a pessoa faz em casa, manda pelo correio. Então nós precisamos aumentar. Eu estava fazendo uma avaliação esta semana e verifiquei que o Brasil está fazendo em torno, em média, 2 testes para cada caso confirmado. Todos os países mais avançados que estão conseguindo controlar estão fazendo mais de 10 testes para cada caso. Então, precisamos melhorar muito, né? Doutor, uma das principais polêmicas dessa pandemia diz respeito à reabertura e o fechamento de escolas, né? Argumento para os dois lados. Há quem diga que a escola deve ser a última a fechar e a primeira a reabrir. Também tem os professores preocupados com a própria saúde, preocupados com a falta de condições de escolas em um país tão desigual como o Brasil. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Nesse ponto, eu venho trabalhando desde julho do ano passado, ouvindo opiniões contrárias, opiniões a favor, opiniões da incerteza. Como pai, eu posso dizer, a minha filha, que tem deficiência, ela tem paralisia cerebral, a minha filha e crianças com deficiência, como a minha filha, não podem se dar ao luxo de ficar sem aula. Por quê? A minha filha está com 3 anos e meio. A fase do crescimento cerebral, do desenvolvimento neuronal, é agora. Então, para um conjunto enorme de crianças, e é para elas que eu luto, não é possível ficar com escola fechada. Não é possível ficar com escola fechada. Os professores estão com medo, receosos. Eu respeito. Eles gastaram dinheiro, estão trabalhando muito. Eu tenho certeza absoluta. Mas o ensino virtual é suficiente? Não é suficiente, não dá conta das disparidades. As evidências de que crianças têm menos suscetibilidade do que pessoas mais velhas, ela está exaustivamente provada na literatura científica internacional de alto impacto. Aqueles que desconsideram essas evidências não podem reclamar daqueles que falam que cloroquina trata. Então, para mim, são faces da mesma moeda esses que estão contrariando a própria ciência. Agora, não pode também ser um retorno a qualquer custo. Se nós não garantirmos condições de trabalho com segurança, higienização das mãos, ventilação nas salas, uso de máscaras, até mesmo a possibilidade de se pensar em máscaras mais adequadas para essas pessoas que estão trabalhando. Mas da mesma maneira que um motorista de ônibus, que um enfermeiro, que um médico, que um comerciante está tendo que trabalhar, por que o professor não pode trabalhar? Por que ele não pode ir trabalhar da escola?
Então, se ele fala, não, eu estou trabalhando, estou aqui em casa, estou trabalhando, tudo bem. Então, beleza. Então, trabalha da escola. Vai lá da escola e dá aula de lá para os seus alunos virtualmente. É uma disparidade, sabe? A gente está olhando para um grupo, principalmente crianças pobres, crianças com deficiência, crianças e adolescentes. Pobres, crianças e adolescentes com deficiência e crianças e famílias que precisam de apoio. Os professores têm o direito de estarem com medo? Tem. Eles têm o direito de cobrar exigir uma condição de trabalho adequada aos riscos? Tem. A escola é 100% segura? Não. Não existe nenhum ambiente. Pelo contrário, o domicílio hoje é um dos principais focos de transmissão da Covid. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a usar máscara, a fazer distanciamento físico, e a gente está falando para um retorno gradual. Os professores que estão com condições de risco para adoecimento e gravidade, esses não devem voltar. Os pais têm o direito de não querer que seus filhos voltem. Agora, os professores têm o dever de estarem disponíveis para os seus alunos quando estão com condições de fazer isso. E a gente vai ter que lidar com a expectativa de que eu abro agora, volto daqui a pouco eu fecho de novo, depois eu abro de novo. Até que tenhamos 70% da população brasileira vacinada homogeneamente, e lembrando que a gente tem vacinas com eficácias diferentes. Então, a gente vai ter que estudar para entender qual é o percentual de proteção comunitária, coletiva, ou proteção de rebanho, como entender melhor, para a nossa situação. Nós não sabemos isso efetivamente. Infelizmente, é este o cenário que nós encontramos na atualidade. Esta é a minha opinião como pai, como epidemiologista e como cidadão. Dr. Wanderson Oliveira, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Dr. Wanderson. Um grande abraço e um bom trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o podcast ao ponto. Agradeço a Roberta, agradeço a você, Carol. Estou à disposição. Fico muito feliz pelo debate. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai compreender o conjunto de razões. Eu não sou dono da verdade, nem tenho precisão em todas as situações. Ninguém tem essa precisão. Mas nós precisamos ir para o debate e precisamos fazer isso de forma racional e amparados na ciência. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.